Meus amados, eu os convido a lermos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos do capítulo 1 de Ezequiel. Diz assim a palavra do Senhor: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio apressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ezequiel é um dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Ele, na tenra idade, na sua juventude, no vigor da sua vida, junto com outros judeus, tanto de linhagem real quanto de linhagem sacerdotal, foram levados para a Babilônia por conta da queda de Jerusalém. O texto nos descreve aqui uma data no 30º ano, mas não nos diz especificamente 30º ano de quê. Quando chegamos no capítulo 3, nós temos aqui um relato de uma outra data que diz: veio apressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve a mão do Senhor. E o versículo 2 diz: no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio. No 5º ano do exílio de Joaquim, e no 30º ano, no versículo 1, pede de se entender, por parte dos que estudam as Escrituras, que essa data faz referência à idade de Ezequiel nesta ocasião. É a sua idade que é aqui mencionada. Por que se coloca aqui a idade de Ezequiel? Que importância tem isso para o relato bíblico? Que significado tem isso? E que a data de que a idade de Ezequiel seja citada logo no começo do seu livro, no 30º ano. É assim que ele descreve, no 30º ano. E o que nós temos aqui no capítulo 3 é o relato de quem Ezequiel é descendente. As Escrituras diz que ele era filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel era de linhagem sacerdotal. O versículo 3 nos afirma isso. Era um jovem nascido na família de Levi, da tribo de Levi, e na família de Arão, sendo assim de linhagem sacerdotal. E toda criança que nascia da linhagem sacerdotal, desde a tenra idade, era preparado para o ofício sagrado do templo, na adoração a Deus, no serviço sagrado, do culto ao Senhor. Desde a tenra idade, ele era preparado para aquilo, e todas as expectativas eram despertadas nele, e ele passava a nutrir no coração a grande expectativa do início de suas atividades sacerdotais, de suas atividades no templo do Senhor.
E quando a gente percebe que Ezequiel era de linhagem sacerdotal, a gente vai entender por que ele cita a sua idade aqui. Por que ele cita aqui a sua idade no começo do seu livro. Ele estava com 30 anos de idade, visto que o sacerdote, ele era separado aos 25 anos e passava 5 anos numa espécie de preparação, e aos 30 anos de idade ele era colocado no ofício sacerdotal para começar as suas ministrações, para começar o seu serviço no templo do Senhor. Só que o que nós temos aqui é um relato de um homem de 30 anos da linhagem sacerdotal que não está em Jerusalém, que não está gozando da liberdade de viver essa expectativa maravilhosa de ministrar diante do Senhor. As Escrituras nos diz que ele estava no meio dos cativos, junto ao rio. Assim ele descreve a sua experiência no momento, aos 30 anos de idade. Há uma data especial na vida daquele que vinha de linhagem sacerdotal. Era o momento dele ser ali nomeado, era o momento dele ser oficializado, legalizado, para começar a sua dedicação no serviço do Senhor. Mas o que acontece é que ele está entre os cativos. Ele não está ali por opção, não está ali por escolha, não está ali por preferência própria. Ele está ali por conta de uma circunstância, de uma situação que o privou daquela alegria de poder ministrar no templo do Senhor, de poder adorar no templo do Senhor, como era o desejo de todo sacerdote, de todos aqueles que vinham daquela linhagem. Então ele está ali, naquele lugar de cativeiro, não por opção, mas por conta das circunstâncias que o privaram de toda aquela experiência que seria de fato uma grande realização na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras dizem que ele está entre os cativos, junto ao rio. É assim que as Escrituras nos revelam. Agora observe uma coisa: qual era a situação das pessoas que estavam em Babilônia, especialmente os que habitavam entre as classes mais baixas, que ficaram morando nas proximidades do rio? Pois alguns que eram de linhagem nobre foram levados para o palácio, como Daniel, mas Ezequiel permaneceu entre os cativos. E entre os cativos ele está lá numa situação de penúria, pois o Salmo 137 nos revela como o povo se encontrava naquela ocasião, em um desalento total, em uma situação de profundo desânimo e de total desolação, pois as Escrituras nos diz que eles não têm ânimo nem para louvar, pois o texto diz que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros que estavam em Babilônia, porque na verdade não tinha motivação e nem alegria para louvarem ao Senhor. Se olhavam a si mesmos como pessoas vencidas, derrotadas, sem ânimo, sem perspectiva de futuro, sem qualquer sentimento de alegria para poder dar continuidade à vida. Como o profeta Ezequiel percebe as palavras, as murmurações do povo, que se sentia como um vale de ossos secos, que estavam naquela situação de estarem todos desconjuntados. E é exatamente ali, naquela situação, e quando ele, por ação divina, podia perceber, por revelação de Deus, a situação de Jerusalém e a situação do templo e dos sacerdotes, a visão também não era muito animadora. A condição terrível da corrupção sacerdotal, do afastamento de Deus naqueles dias, era uma coisa absurda. O próprio Deus leva o profeta Ezequiel a dar uma olhada dentro de uma visão que Deus lhe dá,
para o que estavam fazendo dentro do templo, levantando ídolos, levantando deuses dentro do templo, profanando o templo do Senhor. E Deus fala de uma forma tão penosa. Deus diz para Ezequiel: olha o que eles estão fazendo comigo, Ezequiel, o que eles fizeram com a minha casa. Eles estão me colocando para fora da minha própria casa, por conta das suas atitudes de profanação. Então ele está entre os cativos, mas as suas lembranças com relação à sua terra e com relação ao templo também não é nada animador, também não é uma visão que lhe traga algum sentimento de querer estar lá, por conta de que a corrupção tinha alcançado a nação de uma forma tão triste, de uma forma tão horrorosa. Quando ele chega no capítulo 10 do seu livro, Deus lhe dá uma visão, lhe mostra uma visão triste, uma visão profundamente triste, porque Ezequiel olha e ele vê quando a glória de Deus se levanta do templo e vai embora do templo. Deus está se ausentando, Deus está indo embora. Aquela glória que desceu sobre o tabernáculo, no dia em que Moisés erigiu o tabernáculo e o culto ao Senhor começou, aquela mesma glória que se manifestou no dia em que Salomão edificou no templo e consagrou no templo, e a palavra de Deus diz que a glória desceu e encheu aquela casa, e os sacerdotes não podiam ministrar perante o Senhor. Era a mesma glória que Ezequiel via agora, que se levantava para ir embora, para deixar aquele lugar totalmente desprovido de significado, de importância aos olhos de Deus. Então Ezequiel vivia essa experiência de estar dentro de um ambiente de cativeiro, mas as lembranças que ele tinha da sua terra, as quais Deus lhe fez ver, muitas delas por revelação daquilo que estava acontecendo lá, era uma visão desanimadora, era uma situação bastante triste. Então ele vive dentro desse ambiente, dessa experiência tão difícil, dessa experiência tão complicada. E ele está com a idade de 30 anos, onde deveria estar desfrutando de seu ministério, de seu serviço ao Senhor, de sua dedicação a Deus. Mas ele está ali entre os cativos, ele está ali entre as pessoas que não têm ânimo para adorar a Deus, para prestar o seu culto ao Senhor. É ali que ele está. Mas o versículo primeiro nos diz assim: estando eu no meio dos cativos, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Aos 30 anos de idade, ele deveria ter uma experiência com aquilo que seria a manifestação da glória de Deus, que seria o templo. Ele deveria estar vivendo aquela experiência de estar perto dos utensílios sagrados, daquilo que era considerado os elementos mais sagrados que revelavam a presença de Deus, mas ele não está lá. Ele não tem acesso a esses elementos sacros, mas mesmo assim Deus não o priva de no 30º ano de sua vida, Deus não o priva de ter uma experiência que marca o início da sua vida ministerial. Talvez se ele estivesse no templo, ele viveria uma frustração. Talvez se ele estivesse no templo, ele viveria uma experiência frustrada de estar num lugar onde as pessoas não mais honravam a Deus, não mais adoravam a Deus como deveria, e ele está não em conexão com esses elementos sagrados, mas ele pode experimentar a glória de Deus. Os céus se abrem para ele aonde ele está, naquela situação de cativeiro, naquela situação de desolação total. Os céus se abrem para ele. Ele está ali, mas mesmo ali, naquele lugar, Deus vendo seu amado servo, porque ele é uma vítima dentre muitos que se manteram fiéis e dedicados ao Senhor, da maldade, dos pecados generalizados na história de Israel. E mesmo ali, naquela situação, Deus o ama
e está pronto para se manifestar, porque Deus não está circunscrito de forma alguma a ambientes, aleluias, a essa clausura religiosa. Deus é livre, Deus é livre, ainda que Ele nos tenha dado o privilégio de poder nos congregar tantas vezes. Não pense que Deus está limitado no seu agir, porque a igreja está dispersada nesse sentido de estarmos em casa. Ele é poderoso para visitar a tua casa, derramar sobre tua vida e a tua família uma unção de glória. Os céus podem se abrir sobre você esta noite, desde que você creia. Comece a adorar ao Senhor, comece a abrir o teu coração e adorá-lo nesta noite, e os céus podem se abrir para você. As portas do templo não puderam se abrir para Ezequiel começar o seu ministério, mas Deus não fechou as portas do céu para ele. Deus não fechou a porta dos céus para ele. A porta dos céus se abriram e ele teve visões de Deus. Ele viu a nuvem da glória de Deus que vinha num aspecto de fogo, num aspecto de relâmpagos. Ele começa a descrever a sua visão. Ele não viu os querubins, aquela figura que ela colocada sobre o propiciatório, ele não viu, mas ele viu os 4 seres viventes diante dele. Ele viu aqueles que se manifestaram para ele viu. E é assim que ele descreve aquela experiência nessa ocasião, de fogo, de fumaça, de nuvem, de anjos que se manifestaram, e Deus estava dizendo para ele: eu não me esqueci de você, eu não me esqueci de você. E mesmo privado dos elementos sagrados, ele vive uma experiência real, poderosa, marcante na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde? Entre os cativos. Deus tem o poder nos momentos mais difíceis se manifestar de forma surpreendente, de forma extraordinária. O apóstolo João, um ancião de quase 100 anos de idade, por ser o último apóstolo vivo, representante da igreja, por conta da perseguição de Domiciano, ele é lançado na ilha de Patmos como um prisioneiro. E lá naquele lugar solitário, um ancião de idade, não sei o que se passava pela cabeça dele naquela ocasião. Não sei se ele achava que a sua contribuição para o reino de Deus já tinha chegado ao fim, mas o que nós temos é o último livro da Bíblia dizendo que lá naquele lugar, na ilha de Patmos, os céus se abrem para ele, e ele tem visões de Deus, e todo o plano de Deus, todo o cronograma divino a respeito da consumação de todas as coisas lhe é entregue no lugar mais inusitado de sua vida e de sua experiência de caminhada com Deus. E Ezequiel também, num lugar assim de cativeiro, num lugar de sofrimento, os céus se abrem para ele. Os céus podem se abrir para nós nesses dias em que estamos em um momento em que somos levados à reflexão, a pensar sobre as coisas importantes, porque nos leva a pensar sobre o fim, porque nos leva a pensar que a nossa caminhada está terminando, de que Deus está dando um sinal para a humanidade se preparar, que Deus está dando um alerta dizendo: é hora de você
vocês pensarem sobre o que é importante, as pessoas não estão podendo voltar à normalidade, aos seus trabalhos, a tocarem as suas vidas como antes. Por quê? Porque Deus está dando à humanidade um momento para repensar as coisas que são importantes, e esta é uma hora para a gente realinhar os nossos pensamentos, os nossos corações, concernente à nossa vida com Deus. Talvez se Ezequiel tivesse em Jerusalém, naquele estado, ele fosse engolido pelas formalidades frias e religiosas, mas aqui é ele Deus, nessa experiência em que ele vive na terra de cativeiro. E é aqui, é exatamente aqui, entre os caídos e mortos, que Deus chega para ele no capítulo 2 e diz assim: filho do homem, põe-te pé e falarei contigo. E ele diz: então entrou em mim o Espírito enquanto falava comigo e me pôs em pé. Há tantas pessoas que estão prostradas diante do medo, diante do pavor, diante das incertezas, e Deus está dizendo para você nesta noite, crente: se ponha de pé no meio dos caídos, no meio dos desanimados, no meio daqueles que estão apavorados. Deus está dizendo para você nesta noite: se levante na força do Senhor, porque o mesmo Deus que manda nos levantarmos é o mesmo que nos dá de sua suficiência e de sua graça capacitadora para que a gente possa estar de pé neste momento, para que a gente não se proste debaixo da carga, para que a gente não seja achatado pelas circunstâncias que nos cercam. Deus diz para você esta noite: ponha-se de pé, levante-se, porque eu sou contigo. Deixa o Espírito entrar na sua vida, deixa Ele te levantar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequiel recebe a instrução para que no meio dos caídos, dos desistentes, ele se levantasse para falar o quê? Para falar uma palavra de esperança, para que Ezequiel pudesse dizer que se eles se sentissem como mortos, Deus seria capaz de abrir as sepulturas e tirar eles para fora, para falar uma palavra de advertência e dizer: é tempo de arrependimento, povo. Que naquela situação era um momento de arrependimento, era um momento de repensar a nossa vida, as decisões, a conduta, os hábitos, e começar a esperar pela restauração de Deus. É isso que ele fala. Ele fala de um Deus que pode abrir as sepulturas, de um Deus que haveria de dar-lhes um novo coração, de realizar a restauração e levantar de um vale de ossos secos um exército para Ele, um exército poderoso. É isso que Deus quer fazer nesses últimos dias: levantar um exército poderoso. E Ezequiel era o atalaia de Deus para dizer para aquela nação de caídos de que Deus tinha a intenção de levantá-los como um exército. E Deus diz para Ezequiel: profetize, diga ao Espírito que vem dos quatro cantos da terra e sopre sobre este vale. A figura do Espírito Santo como vento aqui em Ezequiel é uma coisa maravilhosa. E ele pode soprar
sobre as nossas vidas e nos levantar. É ainda nesse texto, nesse livro, que nós vemos Ezequiel, depois que ele tem a descrição de toda aquela experiência da decadência moral e espiritual, da glória de Deus que se levanta, o livro termina com a restauração. O livro termina com o relato da restauração do templo. Ezequiel olha e vê a glória de Deus voltando para o templo, porque naquele momento que eles estavam espalhados, Deus haveria de trabalhar no coração deles para ver um retorno. Naquele momento que Deus havia os dispersado, Deus trabalharia no coração deles e os traria de volta. E ele viu que do templo reconstruído, restaurado, manava águas do trono, do altar, e essas águas desciam, aleluias, louvado seja Deus. E ele viu um pequeno fileto ao lado do templo de água que ia descendo, e à medida que essas águas iam descendo, elas iam se tornando cada vez mais abundantes, e mais profundas, e com dimensões cada vez maiores de alcance. E ele viu que essas águas emanavam do templo, e Ezequiel disse: por onde aquelas águas passavam havia cura. É a partir daqueles que são considerados o povo de Deus que as águas de Deus precisam correr para curar as nações. É do trono de Deus que as águas correm para curar as nações. É do lugar onde Deus é adorado, onde Deus é reverenciado, onde Deus é buscado. Era ali de onde emana a cura para as nações. Nós precisamos nos posicionar de uma tal forma que o fluxo da vida de Deus esteja livre, sem obstrução nenhuma, porque Deus quer fluir através do seu povo para a cura das nações. A gente só precisa desobstruir o leito do rio e deixar ele correr perene, livre, para levar a cura de Deus para as nações. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel é esse profeta da esperança, em meio a todas as dificuldades. Ele vive essa experiência com Deus. Deixa o Senhor Deus abençoar a tua vida nesta noite. Não importa onde você está, Deus está dizendo: levante-se, levante-se. Deixa o Espírito entrar em você, levante-se corajosamente, levante-se. Deixa os dons de Deus aflorar através da tua vida. Há pessoas que precisam ser abençoadas pelo teu ministério, precisam serem abençoadas pela tua vida. Deixa o Espírito se mover em ti, deixa ele se mover em ti.